the place where I will find my only peace of mind. Please tell me it's by your Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui nesse maravilhoso lugar, Flora Olhos Verdes, paraíso da Rosa do Deserto, e eu vou bater um papo com a Adriana e com o João Abreu. Pessoal, eu estou sendo recebida novamente por esse casal maravilhoso que eu me apaixonei por eles. A Adriana e o João. E a gente vai saber muita coisa sobre a Rosa do Deserto. Eu gostaria de saber como é feito esse processo até chegar na parte de venda da Rosa do Deserto. Bom, na realidade todo o processo para todo ser vivo, né, para toda planta tem um ciclo, né? E a Rosa do Deserto não foge a isso. Então primeiro, para a gente poder adquirir essas maravilhas, essas mudas, a gente precisa da semente. Para poder conquistar essa semente, nós precisamos trabalhar muito, fazer as polinizações. O que seria a polinização? Polinização, na realidade, a gente pega o pólen de uma planta e introduz no estigma de outra planta. A gente faz o cruzamento. Baseado nesses cruzamentos, a gente espera que surja uma nova cor de flor, né? E surjam outras plantas para que elas se tornem plantas para a gente utilizar no processo de enxertia, que seriam os cavalos, né? E cada vez que desabrocha uma flor, você não sabe nem a cor que vai sair. É uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Eu costumo brincar com as pessoas que me perguntam. Isso que é o mais gostoso, eu acho, né? Costumo brincar com as pessoas que me perguntam, alguns clientes chegam aqui, essa mudinha, qual é a cor dela? Eu costumo brincar que só existe dois seres capazes de identificar, é Jesus Cristo e o pai dele. Porque o resto ninguém consegue identificar uma cor de uma mudinha. Mas eu acho que é o mais interessante isso, né? A surpresa de ver a cor que vai sair a flor. Elas acabam se tornando todas elas caixinhas de surpresa. Com isso a gente vai no dia a dia aí, abre uma, abre outra, você vai criando um leque de felicidades aí no dia a dia, né? E quando surge uma planta diferenciada, essa planta ela não é destinada à venda imediata. Ela vai primeiro ser passada por um processo de reprodução delas. Como é que é feita essa reprodução? Ela é cortada, nós fazemos os enxertos dela, para que esses enxertos possam ter uma reprodução fiel daquela flor. E a partir de quanto tempo é feito esse replantio dela? Olha, o primeiro passo é plantar essas sementes. Quem planta essas sementes é a dona Adriana. Essa semente, então a gente faz a colheita das vagens. Então aí aquela vagem, para ela não voar as sementes, a gente coloca uma redinha. Quando essa redinha já estufa, a gente já acompanha, já retira aquela redinha, já vamos limpar as sementes, porque as sementes nascem com dois bigodinhos laterais. Gente, é uma coisa muito sensível, Exatamente. Né? Então vamos tirar aquilo ali, fazer toda a limpeza das sementes e vamos plantar uma a uma. E aí sim, depois do plantio feito, vai para a maternidade para germinação. Então, é como se fosse uma estufinha. Imagina um bebê que está dentro de uma pessoa. Os cuidados são muito maiores, né? Muito delicados, porque ele quer daí calor e umidade. Tudo dosado. Para tomar conta disso, então o João Marcos ele é muito atento a esse detalhe. Não é qualquer pessoa que pode estar fazendo esse controle, já que ele é a pessoa mais experiente de nós todos aqui para poder tomar conta dessa maternidade. Saber exatamente o que está sendo necessário naquele momento para a planta, Exatamente. Né? Não é o mesmo substrato, não é o mesmo que nós já cultivamos ela um pouco maior. Então, é um substrato diferente, próprio para o plantio da semente. Isso é muito importante, porque as pessoas vão achar que é o mesmo substrato que usa sempre. Não, e não na é, realidade então. o substrato para o plantio de semente é um substrato que ele já vem preparado com uma adubação própria para aquilo.
para que ele possa dar um nutriente para essa semente, para essas novas budinhas. Então, né? assim, a pessoa não pode ela querer fazer um tipo de substrato. Ela teria tem muita gente que até faz, mas os resultados não são os São mesmos. diferentes. São resultados. Tem muita gente que liga pra gente reclamando de alguma no dia a coisa, dia. né? Mas não deu certo. eu tenho mudinha aqui que já está com 1 ano, 2 anos e é muito pequenininha. Como é que faz para crescer? Como é que faz para ficar o caldex gordinho? Como é que é isso? Cheio de perguntas, porque na realidade as pessoas às vezes acabam na ansiedade de querer cultivar a rosa do deserto, compram sementes pela internet e acabam às vezes perdendo as mudas por falta de experiência, por falta de estudarem um pouco mais a planta, né? E esse processo todo, ele é um processo, esse inicial, ele é muito delicado, porque a planta precisa de uma dosagem de água certa. Ou você, se você molhar não demais, pode encharcar demais. você mata. Se você molhar pouquinho, morre também desidratada. E quanto à temperatura também, né? Por exemplo, um lugar mais Temperatura. frio, tipo no sul do país. Como Aí- que pode ser feito essa No sul, cuidado? no sul já tem que pensar mais já em estufas mais aquecidas, coisas mais assim, que não deem tanto Que ela não sinta que ela não tanto, sinta tanto, tanto frio, é. né? Mas porém a rosa do deserto, ela é uma planta que hoje ela já está muito modificada, mas ela por ser do deserto, no deserto a gente não sei, para algumas pessoas que não conhecem, o deserto de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então ela tem uma certa resistência ao frio. Só que porém a gente tem que tomar cuidado com geadas, né? Dentro de uma estufa, as geadas elas são menos agressivas, mas tem que existir um certo cuidado para que não possam morrer por causa do frio, por causa da geada. Lembrando que a semente, quando a pessoa produz, ela não pode deixar essa semente envelhecer. A pessoa que compra também, se comprou, pergunta sempre, diante dessa negociação, essa semente é uma semente nova, é uma semente já de um tempo que você já produziu? Gente, esses detalhes são importantes, porque depois você quer exigir da planta, da rosa do deserto, uma coisa que ela não vai conseguir fazer. Eu aconselho falar com os doutores da rosa do deserto, que eles entendem muito disso. O que a planta requer? Água e alimento. Assim como nós também, como qualquer ser vivo. Precisa de água, precisa de alimento, né? A rosa do deserto não necessariamente você precisa regar todos os dias, né? A rosa do deserto, ela como se fosse Ela, sei lá, uma ela caixa segura- d'água, ela puxa muita água, mas porém essa ilusão de que ela é do deserto não precisa molhar, isso não existe. também não nem 8 nem 80, Porque né? a rosa do deserto, ela funciona da seguinte forma. Ela lá no deserto, ela está num solo e ela vai por si só buscar água. Mas dentro do vasinho desse, fica você que tem que difícil. dar água para ela. Aham. Então se você não molhar, ela vai morrer. Essa regra teria que ter diariamente ou não? No verão, eu aconselho pelo menos depende do tamanho da planta, né? Pelo menos um meio copinho de água em volta da planta, Não às vezes até um exagerar, copo de água, no verão, naquele verão intenso. Agora no frio, cada 3, 4 dias, jogar um pouquinho de água, só para a planta não desidratar. Ela precisa de luminosidade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou colocar dentro do apartamento, onde não tem luz, não tem ventilação, e ela precisa de tudo isso, né? Para ela florir, ela precisa do sol. É. Tá? Então, dentro do apartamento, depois que a flor está abrindo, ele pode até manter dentro de um lugar com menos claridade. Mas se pudesse um lugar que tenha claridade um pouco, pelo menos, ótimo. Porque ela sol, né? Solar, não é porque não é caíram as flores, ela precisa do sol para novamente fazer a fotossíntese e o processo natural dela. Dentro de casa vão cair as flores, porém as folhas vão ficar lindas, mas não floresce. Interessante. Entendeu? Isso. Então, cada etapa num determinado lugar. Agora ela está florida, eu posso enfeitar a minha casa? Pode. Mas depois, não esquece dos cuidados com ela e não esquece depois que ela tem que voltar para um lugar que tem o sol. Importante, viu, gente? E falando de sol, muito cuidado com esse sol. Não porque- sol intenso. Não, se você puder cultivar essa planta num lugar onde ela tenha o sol, parte do dia, mas o período da tarde, se ela conseguir um local para que ela fique mais sombreada, o resultado dessa planta E a é muito ventilação maior. também é importante também, né, Adriana?
Porque Também. assim, completamente abafada, fecha tudo, deixa a planta, também não dá. Se ela cuidar num determinado período, não tem problema, mas permanente não. E me fala uma coisa, e o tempo de crescimento da A rosa do rosa deserto? do deserto, a gente consegue atingir aí resultados aí, por exemplo, para 8 meses já ter flor, às vezes 10 meses. Depende dos cuidados Depende também. do cuidado, É. depende da espécie, tem vários fatores que levam a gente a atingir os resultados, né? Se você tem uma espécie que ela tem uma facilidade maior de flor, uma maior floração, ela pode florir mais cedo, né? Tem espécies que florescem mais tarde, Demora mas mais. contudo em torno de um Isso ano. tem a ver com região ou Tem, não? tem a ver Tem com a muito região. a ver, O que né? a Adriana está Tem. falando a respeito do sol. Aham. Se é uma região mais ensolarada, uma região mais quente, a tendência da planta é ter um resultado melhor, porque com o calor ela cresce mais rápido, ela se desenvolve mais rápido, né? Até mesmo porque com o calor a gente tem que aguar mais a planta. Como ela é uma planta que ela precisa de água até mesmo para poder crescer, né? Então você aguando mais, você tem um resultado maior. né? Quando você agua menos, você consegue um resultado mais lento. Eu queria saber uma outra coisa curiosa. A partir de quanto tempo vocês começam a comercializar a rosa do deserto? Tem um tempo para isso? A comercialização da rosa do deserto, ela hoje ocorre de várias formas, né? Desde o comércio da semente até o Vocês comércio vendem muita de semente mudinhas. também, não é? Não, a semente Ou não? nós absorvemos todas as nossas sementes aqui. Ah, tá. A gente acaba utilizando todas. Já vendemos no passado, mas hoje a gente utiliza tudo aqui. Hoje o que a gente vende são mudinhas. Mudinhas às vezes de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Plantas que estão perto de florir. E os enxertos, como que eles são feitos? Os enxertos geralmente a gente separa os cavalos, que geralmente são plantas de um galho só. O que seria Algumas- cavalo? O cavalo é aquela rosa do deserto. Eu sou curiosa, tá? Eu acho que vocês também. Tem muitas pessoas que têm dúvida quando eles perguntam, mas essa planta é de semente? Essa planta, a gente fala, não, essa planta é de enxerto, mas muitas pessoas ainda não As têm. pessoas acham que pega da própria flor, né? As sementinhas, O alguma pólen. pólen, né? Uhum. Para poder cultivar, né? A pessoa às vezes tem dúvida, o que é planta de semente? Quando a gente fala assim, não, essa é uma planta de semente, é aquela que a gente às vezes nem viu qual é a flor dela. E quando a gente vê que é uma flor simples, comercialmente ela não é tão interessante, essa planta já é separada, que a gente pode fazer ou o enxerto, ou a gente pode deixar ela crescer para ficar do tamanho que essas nossas grandes estão aqui. Então, depende muito do que ela vai oferecer para a gente. Vários galhos, nós fazemos hoje enxertia em vários galhos, de várias cores, ou de uma cor só. Então, cada Gente, planta... A rosa do deserto é uma caixinha de surpresa. Exatamente, dá muitas Mas o- opções de É trabalho. muita O coisa. enxerto, mesmo. basicamente, o que ele é? A planta, aquela rosa do deserto, que ela não tem uma expressividade comercial, que são as plantas simples. O que é uma planta simples? É uma planta que tem uma camada única de pétala. Quando ela é uma planta dobrada, ela, no caso dessa planta... Pega aí, amor, fazendo um favor. A qual delas? Essa que você estava com ela na mão. Ó. Essa é tripla. Ó, essa planta ela é uma planta de tripla Linda. camada, ó. Ela tem 3 camadas. Isso aqui já é uma planta comercial. Uma planta que tem uma camada só, ela é comercial, mas ela tem um valor inexpressivo. Essa aqui já tem um valor maior. Então a gente usa uma planta de valor menor para poder fazer os enxertos das plantas de Entendi. valor maior. Você tem mais algum detalhe importante para passar para o pessoal? Não, é só- Mas eu acho que a gente falou de tudo. E se vocês não vierem aqui conhecer, quem estiver mais próximo, né? Ou quiser conhecer melhor o trabalho deles, é só entrar nas páginas ou mesmo entrar em contato pelo WhatsApp com a Adriana ou com o João, os doutores da Rosa do Deserto. Isso aí fui eu que estou pondo agora. Mas é assim, eles são fora de série, vocês vão amar e mais ainda essa flor maravilhosa. Fica a dica, viu, pessoal? Obrigado. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Paula.